Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu vou estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos permite estar reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra, lermos as Sagradas Escrituras, observarmos, Senhor, como temos procedido, o que nós estamos debilitados com relação àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E rogando ao Pai, pelo Teu Espírito Santo, que nos auxilies, que corrijas os nossos caminhos, os nossos andar, para que não nos desviemos das Tuas verdades. Obrigado, Senhor, pela semana que se finda e por esta semana que se inicia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos assistiu todo momento que passamos por dificuldades, por incertezas, por inseguranças. Que o Senhor continue a nos apoiar, continue a nos auxiliar. Que nós possamos confiar mais e mais em Ti, que nós deixemos de lado as nossas ansiedades e que nós nos achegamos a cada dia próximo, com maior intimidade, procurando, Senhor, na leitura da Tua Palavra, aprender mais e mais aquilo que o Senhor requer de nós. Nós agradecemos, ó Pai, nós oramos, não por mérito nosso, mas em nome de Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que o fazemos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Salmos. Salmo 148, nós vamos estar lendo todo este salmo, todo que consta de 14 versículos e fala sobre um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Irmãos, o salmista, ele convoca os céus e a terra para que louvem o Senhor. E nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 6, ele está convocando que os céus louvem ao Senhor. E ele faz menção, todos os anjos, todas as legiões, o sol, a lua, os céus dos céus, as águas, para que louvem ao Senhor. E por que esse louvar? Versículo 5 nos diz: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Versículo 6. Aqui nós vimos que Deus é o Criador e também o mantenedor de toda essa criação. A partir do versículo 7 até o versículo 14, ele convoca a terra que louvem ao Senhor. E ali no versículo 7 ao 14, ele vai mostrando que deve louvar o Senhor todos os monstros marinhos, abismo, fogo, saraiva, ventos, montes, árvores, feras e gado, répteis e voláteis, reis, príncipes, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Do versículo 7 ao versículo 12, ele está conclamando a todos a louvarem ao Senhor. Mas por quê? Porque no versículo explica no versículo 13 e 14. Porque louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos prestar culto ao nosso Deus. E com esse intuito, nós vamos estar entoando o hino de número 28. Hino de número 28, intitulado Coroação. A primeira estrofe desse hino diz o seguinte, hino 28, Coroação. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós vamos estar entoando esse hino. Após cantarmos este hino, vamos passar a palavra ao reverendo Guilherme, que nos vai trazer o estudo da escola dominical de hoje.
Bom dia, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Neste domingo abençoado que o nosso Deus nos concede, que Ele tem nos dado, louvado seja o Senhor. Amados, nós iremos neste momento ter mais uma palavra de oração, pedindo que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor nosso Deus, ó Pai, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nesta lição teremos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Amados, conforme vimos nas lições passadas, nós estamos trabalhando a respeito da doutrina da imitação de Cristo. Isso é a tônica, essa é a grande tônica dos nossos estudos. E nós vimos que a prática da imitação consiste em 3 questões. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro, viver uma vida que busca glorificar a Deus de maneira correta na sua vida, por meio também da sua morte. Então, nós estamos dentro do primeiro aspecto do conhecimento de Deus e nós já tivemos a primeira parte completa deste estudo sobre o conhecimento de Deus. Falamos sobre a essência de Deus, a saber, o fato de Deus ser o Deus transcendente e também o Deus imanente. Trabalhamos a respeito das pessoas de Deus, conhecendo as particularidades do Deus triuno, os seus nomes, Pai, Filho, Espírito Santo, a sua ordem e os seus atos. Nas 2 últimas semanas, nós falamos a respeito dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Vimos os nomes Elohim e os seus derivados, a saber, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, e El Olam, o Deus Eterno. Vimos também os nomes Adonai, o Deus Governador, e Yahvé, o Deus Redentor. E falamos um pouco sobre os nomes compostos de Yahvé, a saber, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Yahvé Rori, o Senhor é meu pastor, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, e Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Hoje nós veremos os nomes de Deus no Novo Testamento, encerrando assim a segunda parte do nosso estudo sobre o conhecimento de Deus. E o texto bíblico que eu gostaria de ler com os amados neste momento se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 a 20, texto que declara assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja bem que a palavra Deus, ela se repete em alguns momentos do texto que nós acabamos de ler. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento e o Novo, e nós tentamos fazer um comparativo entre os nomes de Deus no Antigo Testamento e os nomes de Deus no Novo, a gente chega à seguinte constatação: os nomes de Deus apresentados no Antigo Testamento eram descritivos das várias facetas ou atributos de Deus. Eles indicavam a personalidade de Deus em suas várias características. Nesse sentido, os nomes do Antigo Testamento eram mais ricos em significado do que os nomes apresentados no Novo Testamento. No Novo Testamento, temos nomes mais genéricos que não são indicativos da personalidade de Deus.
são mais títulos do que nomes próprios, e alguns deles indicam função antes de caráter. Então a língua hebraica ela é mais rica no que tange aos nomes de Deus. Então os nomes de Deus no Antigo Testamento, eles estão mais relacionados à personalidade de Deus, à sua pessoa. Enquanto que os nomes de Deus no Novo Testamento, eles são mais genéricos. Eles têm mais a intenção propriamente de um título do que necessariamente uma pessoa. Então, os 3 nomes que apresentam a Deus no Novo Testamento são Theos, que é traduzido por Deus, Kyrios, que é traduzido por Senhor, e Pater, que é traduzido por Pai. Então perceba que os 2 primeiros nomes, a saber, Theos e Kyrios, eles não são relacionados apenas a uma pessoa da Trindade. Apenas o Pater é relacionado a uma específica pessoa da Trindade. Então você verá, por exemplo, em textos bíblicos no Novo Testamento, Cristo Jesus sendo chamado de Deus, de Theos. Você vai ver momentos específicos que o Pai é chamado de Theos. E, da mesma maneira, o Espírito Santo é chamado de Theos, que é Deus. Um texto que me lembro no momento é quando se refere a Jesus como Filho de Deus. Ali vai dizer exatamente isso, né? Que Jesus é Ho-Huios Theos, ou seja, o Filho de Deus. Cristo também é chamado de Kyrios, que é o Senhor. O Espírito Santo é chamado de Kyrios, que é o Senhor, e a mesma coisa o Pai. Então os nomes eles são mais genéricos, enquanto que o nome Pater é único do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Então o primeiro nome, a saber, Theos, que é Deus, essa é uma palavra grega e ela não é utilizada somente para o nosso Deus. Os deuses da Grécia, eles tinham também esse título de Theos, né? Que é Deus de uma maneira mais genérica. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles pegaram este nome, este título que era atribuído à divindade, e eles aplicaram esse nome ao único Deus. Então, quando se refere ao nosso Deus, o que os cristãos estão dizendo é que o único Theos, o único Deus é o Senhor. Se pudéssemos fazer uma análise, né, desse nome, para que ele tenha um sentido pleno, você precisa aplicar o Novo Testamento ao Antigo Testamento, ou seja, ler os 2 testamentos juntos. Porque se você for ler apenas o Novo Testamento, e ali traduzindo como Deus, fica algo vago. Mas quando você relaciona esse nome a outros, por exemplo, você vê que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Theos Todo-Poderoso, que nos lembra El Shaddai no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, esse Deus do Novo Testamento, ele é Redentor, o que nos lembra de Yahvé no Antigo Testamento. Então, o primeiro nome atribuído a Deus no Novo Testamento é Theos, é Deus, de uma maneira mais genérica, como um título. Ele é o nosso Deus. Então, o nome traduzido por Deus vem desta palavrinha grega que é Theos. O segundo nome é Kyrios. Kyrios significa Senhor. Ele é atribuído ao Deus triuno, tanto ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele tem o significado de governo e soberania. César, de Roma, ele era conhecido como Kyrios, como Senhor, como governante, como aquele que tem o domínio, como aquele que tem as posses e a autoridade. Então, quando a palavra de Deus no Novo Testamento, ela coloca este título atrás do nome de Jesus ou de Deus, a saber, o Senhor Deus, eles estão dizendo exatamente que ele é aquele que possui o governo, é aquele que possui a soberania. Então esses 2 primeiros nomes, a saber, Theos e Kyrios, eles são mais genéricos.
mas são os títulos dados a Deus no Novo Testamento. O terceiro e último nome, ele é o nome grego pater, que vem de pai. O Senhor Jesus, no aramaico, se referia ao pai como Rabba. Rabba é papai, paizinho. E isso causou um grande alvoroço nos dias de Jesus, porque Deus não era chamado assim. Esta afirmação a respeito de Deus, ela não era conhecida dos judeus. Os judeus não chamavam de modo algum Yahvé de pai. Isso para eles era uma falta de respeito. Mas o Novo Testamento vai nos apresentar Deus como Pater, como Abba, como pai. E esse aspecto paterno de Deus, ele tem um duplo aspecto. Primeiro, pai é o pai de Cristo. Então existe uma diferença do relacionamento do pai com Cristo e do pai com os seus filhos, que somos nós. Então, primeiro, ele é o pai de Cristo. E Cristo é o unigênito do Pai. Há umas lições anteriores, quando estávamos falando da Trindade, nós vimos que o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Isso pode causar para muitos uma estranheza. Como assim eternamente gerado? Da onde que se tirou isto? Da palavra bíblica traduzida por unigênito. O que significa unigênito? Uni é único. Gênito é aquele que tem origem, aquele que é gerado. Então, Jesus é o único que foi gerado. E ele foi gerado quando? Eternamente. Então, o Pai, ele é o Pai do unigênito. Ele é o Pai de Cristo, é o único que foi gerado pelo Pai. E ele é o nosso Pai. E como que ele é o nosso Pai? Nos adotando. Nós somos filhos adotivos desse Pai, por meio da obra de Cristo. Então ele se tornou o nosso Pai, mas ele sempre foi primeiro o Pai de Cristo. Por isso, quando nós oramos o Pai Nosso, e nós nos referimos ao Pai como nosso, nós não estamos falando somente do fato dele ser nosso como cristãos, mas ele é nosso também porque Jesus ora conosco. Jesus intercede por nós. E quando nós vamos nos relacionar com o Pai, nós fazemos isso por meio da obra do Filho. Então quem nos conduz à pessoa do Pai é Cristo. Por isso o nosso ali não é somente meu e teu, como os filhos de Deus, mas é nosso com Jesus, porque ele é o Pai de Jesus. Então a paternidade de Deus, ela é reconhecida no Novo Testamento por meio desse título dado a Deus, a saber, Pater. Você só encontra no Novo Testamento esta atribuição a Deus. Então, amados, a lição de hoje ela é mais curta porque os nomes do Novo Testamento são nomes mais genéricos. Eles não têm tanta profundidade quanto o Antigo Testamento. Mas nós podemos aplicar algumas lições para as nossas vidas, e eu vou destacar algumas aqui, ok? Quando nós olhamos para os nomes Theos, Kyrios e Pater, nós podemos entender que Deus possui a soberania em nossa vida. Então nós percebemos que existe a soberania de Deus em nossa vida. Afinal de contas, ele é o Deus Criador. O Novo Testamento vai apresentar o Theos como Deus Criador. Ele vai apresentar o Theos como Deus provedor. E ele vai apresentar o Theos, o Kyrios, como Deus redentor. Então o Novo Testamento nos faz confiar e descansar nesse Deus que possui soberania em nossa vida. E além disso, os nomes de Deus no Antigo Testamento nos apresentam a um Deus que é paterno, um Deus que cuida de nós como Pai, que nos comprou para uma família. Amados, o Pai sempre esteve satisfeito em Cristo. E por estar plenamente satisfeito em Cristo, ele desejou multiplicar Cristo em pequenos Cristos, em pessoas à imagem de Cristo. Por isso ele nos chamou a sua família, conforme Gálatas declara. E ele nos chamou
e nos adotou para que tivéssemos uma família e Cristo fosse o primogênito de muitos irmãos. Então, amados, um dos nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento, ele nos conduzem a esta família, a esta redenção. Então, nós vimos o ser de Deus, a sua essência e as suas pessoas. Nós vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento e hoje no Novo Testamento. Semana que vem nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E os primeiros atributos que falaremos serão os atributos incomunicáveis do nosso Deus. Eu espero você na próxima lição, se Deus assim permitir. Que Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, após participarmos deste estudo e aprendermos mais, nós vamos partir para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Para isso, nós vamos entoar o hino de número 320. Hino 320, que tem como título Brilha no Viver. Muito lindo o coro deste hino. Diz a seguinte verdade: brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Nessa pandemia, às vezes nós deixamos levar por alguma irritabilidade, por alguma ansiosidade e deixamos de brilhar, deixamos de auxiliar. A estrofe segunda diz: talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Que nós possamos ter essas palavras brandas de amor, que possamos alcançar as almas que estão tristes, acabrunhadas, preocupadas, levando a mensagem do Senhor. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no
Irmãos, estarei encerrando a nossa escola bíblica dominical, fazendo uma oração final. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por estas horas, esses momentos que passamos aqui, aprendendo mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor é um Deus que quer o nosso bem. Apesar de muitas vezes não entendermos o que anda acontecendo, mas nós confiamos em Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que deixamos de confiar em Ti e passamos a observar o momento atual e nos assustamos. Que nós possamos recorrer aos Teus braços, pois sabemos que em Ti nós temos segurança. Obrigado, ó Pai, nós oramos e agradecemos não por mérito nosso, pois nós somos pessoas fracas e debilitadas, mas fazemos-no em nome de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, que deu sua vida por nós, nosso Senhor e Salvador. É por meio dele que nós oramos e rogamos. Amém, Senhor.